Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra! Olá, eu sou Rodrigo Polito, jornalista da Megawatt, e este é mais um episódio da série Megacast Convida. Desta vez, vamos falar sobre transmissão de energia, transformação digital e sustentabilidade. Muitos acreditam que o papel da linha de transmissão é basicamente de conectar a usina aos centros consumidores. Neste episódio, vamos ver que o setor vai muito além disso e está, sim, diretamente relacionado ao desenvolvimento sustentável, à inovação e à transformação digital. Para entendermos um pouco mais sobre isso, conversamos com Ricardo Cirino, executivo com longa trajetória no setor elétrico e que atualmente está à frente da Evolts, uma companhia de transmissão de energia controlada pelo Fundo de Pensão dos Professores de Ontário, no Canadá, o ATPP. Na conversa, Cirino conta sobre a sua experiência no setor, sobre projetos de transformação digital e inovação e perspectivas de crescimento da Evolts no Brasil, seja por meio dos leilões de transmissão da ANEEL ou por aquisições de ativos no mercado. Espero que gostem. Obrigado, Ricardo Cirino, pela oportunidade de conversar conosco. É uma oportunidade grande para explicar um pouco também da Evolts, do momento que a companhia vive e também a sua relação com essa ODS importante, né, de infraestrutura, inovação, indústria. Então, queria saber primeiro, para começar o nosso bate-papo, falar um pouquinho do que é a Evolts, né, como é que a empresa se estruturou e como esse momento que ela vive agora, né? Bem, Polito, um prazer estar com você, participar desse podcast da Megawatt e vamos falar um pouquinho da Evolts. A Evolts é uma empresa de transmissão, ela vem lá no início, 2011, 2012, os ativos de leilão, que é a Abengoa, ganhou alguns leilões, e aí a Abengoa teve dificuldades na execução, entrou em recuperação judicial. Esses ativos foram adquiridos por um fundo americano, o TPG, Texas Pacific Group. O TPG fez toda a recuperação, construção das linhas, são 7 ativos, eu falo um pouquinho mais sobre eles. E em 2018 foi criada a Evolts Participações, que é uma holding, e que nessa holding a gente tem lá as 7 SPS, os ativos de transmissão da Evolts. Mais recentemente, o TPG, como é um fundo de private equity, ele entra e sai, né? Então ele já tinha perspectiva de saída, e nessa saída tivemos a sorte do Ontario Teachers Pension Plan, ou TPP, fazer a aquisição em meados do ano passado, adquiriu 100% do controle da Evolts. A Evolts ainda tinha alguns ativos com participação de Eletronorte, isso foi também adquirido pelo Ontario Teachers, então hoje a Evolts é 100% Ontario Teachers, os ativos são todos 100% Evolts. Nós temos 7 linhas de transmissão, são 3.561 quilômetros, é bastante linha. São 2 ativos principais, um é a Norte Brasil Transmissora, que é um dos bipolos do Madeira. Então, é uma linha de corrente contínua de 600 mil volts, que liga lá a região de Porto Velho até Araraquara, em São Paulo, são 2.400 quilômetros de corrente contínua. Depois temos uma outra linha bastante importante no Amazonas, que é a Manaus Transmissora de Energia, que são um pouco mais de 500 quilômetros de linha de transmissão também lá no Amazonas. Então, esses 2 ativos, Rodrigo, eles representam algo como 85% da receita da Evolts. E os outros 15% vêm de outros 5 ativos, um no Pará, um na divisa de São Paulo com Paraná, outro na região de Curitiba, outro divisa de Paraná com Santa Catarina e um último no Rio Grande do Sul. Então, são os ativos todos da Evolts, que é essa empresa hoje que foi adquirida pelo Teachers, que é um fundo de pensão no Canadá dos professores do estado de Ontário, né? Por isso Ontario Teachers, são 330 mil professores, são 180 mil aposentados e 150 mil nativos, é o maior fundo de classe do mundo, um dos maiores fundos de pensão do mundo também, e eles têm uma visão de longo prazo
Rodrigo, de investimento de longo prazo. Eles investem em diferentes segmentos, eles investem, além de infraestrutura, geração, distribuição, transmissão. Eles têm outras empresas de transmissão pelo mundo, eles atuam em mais de 50 países, tem mais de 110 empresas espalhadas, e educação, saúde, agricultura. É muito interessante, é um fundo realmente diversificado e tem um olhar muito interessante de que eles dizem que eles investem para deixar uma marca. Então, além de buscar eficiência e retorno nas empresas, eles querem deixar uma marca positiva nas áreas de atuação, nas comunidades. Então, assim, tive um alinhamento muito grande, sabe, Rodrigo, quando fui convidado pelo Titus para assumir a Evolts, porque essa visão de longo prazo, se olhar para as comunidades, para deixar uma marca, é realmente muito gratificante poder participar de uma empresa que tem esse interesse, né, de ajudar a transformar o mundo, buscar fazer do mundo um mundo melhor para a gente. Bom, quem está há muito tempo no setor sabe que um pouco da sua trajetória, né, tanto na área privada quanto na área de governo. E aí, se você pudesse falar um pouquinho, se apresentar um pouco para a gente também, né, um pouco dessa sua trajetória no setor. Bom, minha trajetória, sou engenheiro eletricista, né, tenho aí quase 35 anos de setor, né, até é ruim falar, porque entrega aí os cabelos brancos, né, mas comecei minha carreira na CPFL, trabalhei bastante tempo lá, 11 anos lá. Tive uma passagem na CCE, atual CCE, na época era ASMAI. Foi um momento muito interessante de criação da empresa, definição das regras de mercado, que a gente tem até hoje. Todo esse regramento de contabilização, risco hidrológico, GSF, MRE, aquela coisa toda. Foi uma diversão grande na época ali. Foi um aprendizado muito grande trabalhar e definir essas regras. Lá em 99, né? E interessante que 20 anos depois, lá no Ministério, quando eu virei secretário de Energia, eu aprovei, né, o preço horário, né, que a gente tinha idealizado lá em 99. Então, durou 20 anos e eu brinco com o pessoal que eu bati escanteio e depois de 20 anos eu corri cabecear, né? Porque foram 20 anos aí de discussão e debate no setor, até que a gente pudesse ter condições mesmo para implementar o preço horário, porque na época a gente não tinha nem a medição adequada, não tinha os modelos matemáticos. Então, nesses 20 anos foi toda uma evolução. Passei pela CCE, depois eu fui trabalhar na ES Brasil, lá passei por distribuição, pela Eletropaulo, passei por geração, a ES Tietê, que hoje é ES Brasil. E aí, depois de lá, eu passei pelo Ministério, né, fui secretário de Energia Elétrica, com o convite do ministro Bento, fui o primeiro secretário dele. Fiquei lá em 2019 e tive algumas entregas, além do preço horário, todo o trabalho de modernização, programa Mais Luz para a Amazônia, algumas tarias inéditas lá de importação e exportação de energia por preço, que a gente acabou usando durante a crise hídrica. Então foi um período assim, curto e intenso e de muito aprendizado também, e foi uma experiência fantástica trabalhar com o ministro Bento, tenho uma admiração enorme por ele, sinto a saída dele, mas acho que ele deixa um super legado também aí para o país, né, nesses mais de 3 anos que ele conduziu o Ministério. Depois de deixar o Ministério, eu fui convidado pelo Grupo Cornélio Brandão para trabalhar na TIA Renováveis, fiz uma grande transformação na empresa, uma empresa que tem uma expectativa grande de crescimento, mas estava focada em PCHs, e a gente abriu o leque ali para outras renováveis, e foi uma missão ali que cumpri em 2 anos, quando, Rodrigo, tive o convite, né, da equipe do Ontário Teachers para assumir a Evolts, e aí era o desafio que faltava para eu completar os segmentos de carreira, né, porque eu trabalhei em distribuição, em geração, em comercialização, e faltava a transmissão. Bom, o nosso podcast é sobre essa ODS de indústria, inovação e infraestrutura, né? E que são áreas totalmente interligadas com a Evolts, né? Vocês trabalham firme em infraestrutura, né? Nesse novo momento da Evolts, como é que vocês se inserem nessa questão de desenvolvimento sustentável dessa ótica de infraestrutura? Rodrigo, acho que um pouco o que a gente comentou do papel da transmissão, né, na transição energética, né, a relevância da transmissão, e talvez aqui no Brasil mais do que em outros países, mas a transmissão é importante em todos os lugares. A gente pega o caso da Califórnia, que é um estado que está... A gente tem notícias aí que eles vão ter risco de apagões no próximo verão, né? Além da questão dos incêndios, eles têm o pico de consumo, ar-condicionado,
e Califórnia é um estado importador de energia, então ele depende muito de transmissão. Ou é transmissão ou é armazenamento de energia, né? Então, assim, a transmissão tem um papel fundamental dentro da infraestrutura de qualquer nação, né? A energia elétrica é um bem essencial para o desenvolvimento de qualquer país. Então, na hora que a gente busca o desenvolvimento sustentável em renováveis, a gente precisa do elo, que é a transmissão, né? Quem conecta a renovável ao consumo, né? A menos da geração distribuída, que ela tem um potencial muito grande, no Brasil tem crescido muito em outros países, mas só a geração distribuída não resolve o problema, né? Porque a placa solar, ela gera energia elétrica, mas ela não gera, para os mais experts, energia ativa e reativa, né? Então, você não consegue ligar motor conectado só com uma placa solar. Você precisa de estar conectado à rede, né? Então, a transmissão tem um papel extremamente relevante. E a eVolts tem, quando o Ontario Teachers entrou no Brasil com a aquisição da eVolts, né? A eVolts é a plataforma do Ontario Teachers no Brasil para crescimento em transmissão e com esse olhar de deixar a sua marca, né? Como comentei com você, de deixar a sua marca transformacional nas áreas em que atua. Então, transmissão é, sim, um olhar bastante cuidadoso com a questão de transição energética. Então, tem um projeto relacionado ao ESG e a gente tem várias iniciativas aqui. A gente tem projetos de crescimento sustentável nas áreas de atuação. A gente atua no Amazonas, né? Então, uma região que tem ali um amplo potencial de olhar tanto da questão ambiental quanto da questão social. Então, nós temos projetos sociais relevantes no Amazonas. Temos também várias iniciativas de inovação. Por exemplo, a gente tem uma usina solar, a gente chama de pequena usina solar, uma GD, uma geração distribuída numa subestação de uma das nossas transmissoras para alimentar os serviços auxiliares. Então, é um projeto que reduz emissão de carbono. São pequenas ações que a gente deve multiplicar para outros sites que a gente tenha a mesma qualidade de sol e viabilidade. A gente tem projetos de restauração florestal lá na Mata Atlântica. Nós temos projetos de reflorestamento em Manaus, na região de Manaus. Na área social, nós temos um projeto muito interessante de diversidade. Aqui na eVolts, Rodrigo, para você ter uma ideia, na liderança são 42% mulheres. E se a gente pegar a diretoria, me incluindo, mais o nível gerencial, são 50%. São 12 líderes, né, entre presidentes, diretores e gerentes, são 6 mulheres, né? E do quadro da empresa são 40% mulheres. Até para a sua experiência, você contou um pouco do desafio que tem hoje a geração renovável para se integrar, né, para pegar mais rede de escoamento, para entrar na rede, né, é um gargalo de infraestrutura e de transmissão do setor elétrico, né, a questão da transmissão, né, e você está vocês estão com um investidor de longuíssimo prazo, sustentável, né. A pergunta é, vocês pretendem aumentar a participação de vocês no mercado brasileiro? Assim, vocês olham os leilões, vocês têm um plano de expansão no Brasil? Sim, a eVolts é o veículo de crescimento, é a plataforma de crescimento do Ontario Teachers em transmissão. A gente vai olhar, sim, investimentos nos leilões, a gente vai olhar outras oportunidades que se apresentem interessantes no mercado, que possam ter sinergia e mais importante, né, Rodrigo, que possam estar dentro da expectativa de retorno e do acionista, né? Então, a gente tem visto no passado alguns leilões com deságios bastante importantes, né? Obviamente que alguns players têm algumas características que permitem fazer um desconto grande, né? Seja por questão de funding, seja por outras sinergias, seja por outras estratégias, mas a gente vai fazer investimentos de forma muito responsável. A gente quer crescer sim, mas crescer de forma responsável e sustentável, não crescer por crescer. Não tem nenhum objetivo, nenhuma ambição de ser o maior, ser o segundo, ser nada. A gente quer ser uma empresa que vai crescer, mas que fundamentalmente tenha visão de longo prazo e uma visão de sustentabilidade nos investimentos e nas áreas que a gente vê atuar. O que vocês têm de visão de inovação, de pesquisa e desenvolvimento? Porque se a gente olha assim, de uma forma geral, transmissão, parece que é algo muito simples, né? Você coloca a linha lá, liga o consumidor ao gerador e pronto, né?
mas também é um setor que também se desenvolve, né? Então, o que vocês olham na área de inovação? A gente tem, o time aqui da Evolts já vinha trabalhando a inovação, especialmente nas operações, né, na área de operação e manutenção. Então, várias iniciativas. Tem um projeto de inovação, eu costumo brincar que às vezes as pessoas confundem ideia com inovação, né? Inovação é uma ideia que você desenvolveu, que você implementou e que ela trouxe valor, aí virou uma inovação, né? Então, a gente tem um exemplo concreto de inovação, e por falar em concreto tem duplo sentido, porque foi um projeto na base de algumas torres de transmissão. A gente tem que fazer toda a fundação ali, e a base, às vezes você está no morro, uma base toda acidentada, e tinha erosão. E ali o time desenvolveu um projeto inovador que foi uma manta cimentícia que se colocou ali em volta da fundação da torre, e a gente conseguiu recuperação dos processos, parar os processos erosivos. Então foi um projeto piloto que deu certo, e a gente agora está trabalhando para multiplicar em outras situações semelhantes que a gente possa ter. Mas a gente tem um projeto que a gente deve lançar em breve de inovação estruturada, onde a gente vai ter realmente um planejamento estratégico de inovação associado a toda a estratégia de performance e de crescimento da companhia, né? Então, fazer algo bem estruturado, né, com um diagnóstico, com vocação para inovação, fazer o funil, fazer prova de conceito, aquela coisa, toda aquela trajetória, aquela jornada de inovação, né, que a gente chama. Isso a gente não tem de forma estruturada ainda, a gente vai desenvolver aí ao longo dos próximos meses de 2023. O que você tem de automação, digitalização também? Até em operação e manutenção, né, que você pode fazer uma recuperação mais rápida da linha, né, que você pode otimizar a linha, né, isso aumenta a disponibilidade dela, também é um fator importante para vocês, né? Sem dúvida. A gente tem várias iniciativas com fibras óticas, natural, né, da transmissão, e a gente tem vários projetos de digitalização e automação em todas as áreas, Rodrigo. A gente tem quando eu cheguei aqui, já tinha algumas iniciativas, a gente agora está reorganizando, porque são muitas iniciativas interessantes, vamos dizer, na esfera da transformação digital, né? Quando a gente fala de transformação digital, parece uma coisa muito, muito abrangente, mas tem vários projetos ali relacionados a SAP, tem vários projetinhos de automação, digitalização das subestações, que a gente vai colocar isso também em linha. Então, tem uma gama muito grande de projetos, e digitalização e inovação andam sempre juntos, né, Rodrigo? Quando a gente fala em transformação digital, a gente logo pensa em digitalização, a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em inovação, mas tem uma pecinha muito importante na transformação digital, que é essa pecinha aqui, que é a cultura. Então, a gente precisa, em qualquer lugar que a gente vá, para fazer realmente uma transformação digital, a gente tem que transformar a mente das pessoas, né? Os hábitos e consumos, e quebrar paradigmas. Então, é um projeto muito legal que a gente também está iniciando aqui de transformação digital, onde a gente vai aglutinar todas as iniciativas de digitalização, de inovação, mas com um olhar transformacional mesmo, mas não só o transformacional digital, o transformacional cultural, que é o mais importante, né? Só uma última pergunta, assim, de longuíssimo prazo, né? Como é que você vê Volts num cenário que a gente vê uma mudança global? A gente acabou de falar um pouco de transformação digital, mas transição energética, né? Eletrificação da economia, várias empresas fazendo em países, né, sobre a questão do net zero, né, de emissões. Enfim, vai ser um novo mundo, né? Como é que vocês veem a Volts em longo prazo, né? Volts é uma empresa que busca sempre balanceamento entre crescimento e sustentabilidade, né, como eu comentei um pouquinho antes. Acho que a gente vai ser um player importante, um player ativo e, mais importante, um player de longo prazo. Então, transmissão é um segmento de longo prazo. Apesar de alguns players entrarem para só viabilizar um projeto, alguns entram para alavancar e sair, que é a característica de fundo de investimento, não tem nenhum problema nisso. A nossa característica é investir e manter uma relação de longo prazo
com o Brasil e com as comunidades que a gente atua, né? Porque quando você ganha uma concessão de 25, 30 anos, você vai conviver com aquela comunidade, com aquele país, com o órgão regulador, com o poder concedente, que no final do dia a transmissão é serviço público. Então a gente tem que ter um olhar muito atento. A gente pensa, poxa, eu não tenho cliente, né? Porque a transmissão não preciso vender energia como preciso lá na geração, Mercado Livre, aquela dinâmica. Não, mas a gente tem sim cliente. A gente tem a sociedade como cliente porque a gente presta serviço público. Então a gente tem que prezar por qualidade, por performance, por disponibilidade, e a gente tem que tomar cuidado com as áreas que a gente atua, com o meio ambiente, com comunidades, com as pessoas que trabalhamos, porque as empresas são feitas por pessoas, né? A empresa é um CNPJ, mas quem faz as empresas são as pessoas. Então, esse olhar para pessoas é uma marca muito forte do Ontario Teachers, é uma marca minha pessoal, então tem esse alinhamento adicional, e é isso que a gente vai trazer e reforçar aqui na Evolts, esse cuidado com sustentabilidade no sentido bem amplo, incluindo as pessoas nossas, que são as pessoas que fazem o sucesso aqui da empresa, o sucesso da Evolts. Muito bom, Cirino. Obrigado por falar um pouco da Evolts e também um pouco da sua trajetória para a gente. Um prazer, Rodrigo, um prazer conversar com vocês aqui no podcast da Megawatt e um prazer revê-lo. E este foi mais um podcast da Megawatt. Até a próxima!